Grande Itanigro, NH Produções, obrigado, parceiro. Olá, Macota, já vou te chamar em 2 minutinhos, 2 minutos. Conebras Oficial. Nosso entrevistado já está na live. Então vamos lá, chamar o nosso convidado. Por aqui, né? Vamos chamar por aqui. Já convidei o nosso querido amigo Macota para entrar na nossa live. Estamos aí. Entrou. Assim que ele só troca para nós, para você, e começamos a nossa live. Troca a câmera. Olá, Silvia, boa noite. Boa noite, estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pela @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista é com o nosso querido grande amigo Macota Tata Oji. Ele que é engajado nas lutas sociais e idealizador da Conebras, Confederação dos Negros do Brasil. Boa noite, Macota. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, meu irmão. Estamos aqui à disposição para trocar essa ideia aí. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, antes de começarmos com as 10 perguntas, eu sempre peço para que o entrevistado fale um pouco da sua formação. Por favor. Eu sou, graças a Deus, bem formado. Tenho 2 braços, 2 pernas, tenho só... Verdade. Apesar de alguns acharem que é torto, tem uma par de coisa torta e tal, mas tá bom. Pra mim tá bom. Não, tirando a brincadeira aí, só para quebrar o gelo. Sim. Eu tenho meu superior incompleto, não consegui concluir essa faculdade de engenharia elétrica quando eu comecei nos anos 70, e até quando eu me reporto esse negócio de formar, quando vem com esse tipo de pergunta, eu sempre lembro do Nego Bispo, né? Que ele fala assim, qual a sua formação superior? Mas superior em relação ao quê? Sim. Né? O Nego Bispo, ele questiona, ele tem uma fala muito interessante sobre esse negócio de curso superior. Né? Você pega um doutor aí, solta ele lá no mato, lá no meio das cobras, no meio das aranhas lá, e põe um caipira do lado. Vamos ver quem que sabe, quem é o superior ali. Sim. Né? Então, esse negócio de curso superior é uma coisa meio relativa aí que a gente não desvalorizando, mas também tem que se valorizar outros tipos de conhecimento, né? Então, eu tenho a minha formação, eu aprendi muito mais como autodidata do que como formação de estudo didáticos, né? Tanto é que eu tenho algumas experiências e algumas vivências que eu estive em alguns locais, e as pessoas perguntam assim para mim, eu sou muito pesquisador, né? Eu gosto de fazer pesquisa. Então eu vou em alguns lugares para pesquisar a nossa história afro-brasileira, daí eles perguntam para mim, você quer o que está no livro ou você quer a real? Eu falo assim, não, está no livro eu sei, eu quero a real. E não tem nada a ver com o que ensinam para a gente na escola. Não tem nada a ver. A real é outra pegada, é outra coisa brava. Então, eu tenho sim essa formação semi-superior aí, mas eu aprendi muito mais na vida mesmo. A minha formação é na experiência. A minha produtora falou assim, pô, ele já está quase respondendo a primeira pergunta, mas a gente está aqui para fazer a primeira pergunta porque tem muita gente entrando na nossa live. Eu estou aqui com o meu computador aqui, tem muito. Então, quem é Macota Tata Oji? Então, a questão, o meu nome, na realidade, meu nome, que a gente tem que falar, né, ocidental, né, vamos dizer assim, né, o meu nome ocidental é Luiz Antônio Silva, né? Então, o nome Macota hoje, ele surge a partir da minha entrada, vou dizer, entrada para a missão Conebras, né? Então, foi a partir do momento que eu tive a intuição da Conebras, que daí, depois de um certo tempo, eu tive contato com uma pessoa, diante de uma inquietação que eu já trazia comigo do meu nome. Eu nunca gostei do meu nome no sentido de sobrenome Silva. Uma, porque eu conheço a história
né? Então, eu sei o que significa Luiz Antônio Silva, Luiz Antônio Santos, Luiz Antônio Souza, Luiz Antônio Amaral. Eu sei o que significa esses Amaral, Souza, Santos, Silva. Tá? Certo. Isso significa, aqui me permita abrir um parênteses, pode ser que a gente não pode subestimar, pode ter pessoas que não sabem o que significa isso. Né? Esse sobrenome significa quem foram as famílias que nos colonizaram, ou que nos escravizaram. Entendi. Né? Quando você fala Souza, a família Souza era o dono das nossas famílias. Né? Do meu pai, meu pai não, mas vamos dizer, do meu bisavô, meu tataravô, os primeiros que chegaram aqui. Né? Então, esses sobrenomes identificam as famílias que nos compraram. Né? Então, eu sempre tive essa coisa na garganta, sabe? Na garganta aqui, né? Silva, né? Então, e aí, conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu conheço uma pessoa que tem uma expertise para isso, né? Daí foi quando eu conheci um sacerdote de Angola, e daí ele me deu o nome de Makota Tataoshi, diante da missão Conebras, para usar na missão Conebras, né? E ele falou, pode usar esse nome em qualquer lugar do Brasil e pode dizer que fui eu que autorizei. Foi Bom, isso. já que você já falou da onde veio o nome, então agora fala o que significa Conebras e como nasceu essa ideia, né? Então, eu tenho já meus 70 anos de idade. Então, dentro de toda a minha história, desde adolescente, desde que eu comecei por gente, me entender por gente, até mesmo pela minha geração, né? A geração dos anos 70, 60, 70, foi uma geração muito revolucionária. Né? Foi uma geração extremamente política, época da ditadura, do AI-5, o exército na rua. Tá? É coisa que hoje, a geração de hoje, vê em filme. Tá? Mas eu vivi. Né? Eu vivi isso. Né? Eu corri de cavalaria na Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo. Né? Então, é outra pegada. Né? Eu não li em livro, eu vivi. Né? Então, quando a gente... E eu vim desde a minha adolescência que eu venho com esse tipo de percepção, de contrassistema, de estratégia, de domínio, de tentar fazer um jeito de mudar as coisas. Né? E dentro do que eu me preparei, me defini, que a partir da minha aposentadoria eu me dedicar mais a lidar com a comunidade afro-brasileira, com os nossos irmãos, com nossos irmãos. Assim que eu me aposentar, vou me dedicar a isso. Certo. Tá? Eu vou sair do contexto social, classista geral, e vou afunilar na Irmandade. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar mais focado na Irmandade, já com os meus 50 e poucos anos já, e palestras e excursões, pesquisas em campo, viagem para quilombos. Daí eu comecei a estudar mais essa história. E vim até 2019 assim. Tá? Só que daí aconteceu um fato que foi toda a viravolta. Em 2019, em maio de 2019, simplesmente eu acordei no amanhecer com o dedo em riste assim, né? O Brasil é o país mais racista do mundo. Né? Só que daí, ao mesmo tempo, eu fiz uma leitura que tinham 3 dedos apontando para mim. Daí me veio essa leitura e me veio uma pergunta. Você está preocupado com um dedo e não está preocupado com 3 apontando para você. Né? Então, aí que me deu uma viravolta assim, de 360 graus na minha percepção de classe social, de etnia negra. Quando a gente fala assim, a gente se preocupa em acusar que o Brasil é o país mais racista, mas a gente não olha para nós para ver o que nós podemos fazer para mudar. E o que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso potencial? Quais são as nossas possibilidades? Foi a partir daí que eu comecei a pensar com eu virei o olhar para mim, né? Eu virei olhar para nós e não para o racista. Eu comecei a partir daí a achar que nós somos mais importantes do que o racista. Quando eu comecei a chegar nessa conclusão de que nós somos mais importantes do que os racistas, então daí surgiu a ideia de criar a Conebras. Você comentou um assunto, desculpa te chamar de senhor, de você. Fica à vontade, fica à vontade. Os negros dos anos 60 e 70 estão mais calejados do que esses mais novos, porque a gente não falava que tudo era racismo. Nós estávamos ali, vimos de frente, como você mesmo falou, as lutas na rua, você participou, o AI-5, tudo mais, e o dia a dia também não era muito fácil. Eu sou dos anos 60, então eu posso também ter um pouco de experiência. Mas eu escuto, e a gente falava menos, olha, eu não passei no RH porque é racismo. A gente sempre faz o nosso trabalho. Eu acho que os jovens dos anos 80, 90 para frente, 90 principalmente,
Ah, tem esse problema ali e é por causa disso. Acho que a gente é mais cascudo que eles, ou eles precisam que nós, anos 60, 50, precisamos falar para eles, gente, vamos trabalhar, não ficar só preocupado com o primeiro dele, e sim com os outros três? Sim. Eu acho que esse processo, essa questão de adolescência e pessoas mais maduras, vamos dizer assim, né, é uma coisa que não tem como você dar esse salto, entendeu? São coisas que são pertinentes a cada faixa, tá? A pessoa que é adolescente, ela tem que pensar como adolescente, porque senão ela vai ser um jovem velho, né? Então, ela tem que pensar como adolescente. Da mesma forma que você não pode pegar uma pessoa com 70, 80 anos com atitudes de 18, tá? Então, as coisas Sim, são pertinentes nas suas faixas de idade. E o amadurecimento te dá uma sabedoria. Coisa que você não tem como cobrar do jovem uma sabedoria, porque ele não tem esse tempo de vivência. Tá? Então, a postura dele hoje é coerente com a experiência que ele tem. Tá? Como na nossa faixa de idade, a gente tem que ter uma sabedoria coerente com a nossa experiência, porque senão a gente não soube aproveitar a vida. Né? Nós sabemos, então, o que nós temos hoje não dá para comparar com a juventude. O que a gente tem que fazer é somar forças. Né? Se nós temos a sabedoria, a experiência, a juventude tem energia, tem vitalidade, tem ímpeto, né? Tem coragem, vai para frente. Então a gente tem que somar força e unir a experiência com a vontade de fazer. Porque o jovem tem vontade de fazer. Ele não tem rumo. Mas se nós dermos rumo a ele, eles fazem. Ah, entendi. Entendi. Bom, qual é o foco mais transformador da Conebras e o que quer dizer CSEC, SEC? Isso. SEC, né? Na realidade, né? SEC, ou SEC, né? Que é Sistema Educacional Conebras. Né? Então, quando a gente idealizou o projeto Conebras, nós chegamos à conclusão, depois de muita discussão, daí eu comecei a conversar com as pessoas, e comecei a encontrar outras pessoas, e falaram assim, não, a ideia é legal, a ideia é legal. Então, que a gente começou a conversar sobre isso aí e construir todo o projeto, a gente firmou logo de início que o fundamental seria uma educação de alta qualidade. Tá? Sem educação, não adianta a gente fazer passeata, não adianta fazer quebra-quebra, não adianta fazer nada se não tiver educação. Tá? Então, a gente chegou nessa conclusão. Nós temos que criar um sistema que nós vamos chamar de Sistema Educacional Conebras, que é o SEC, Sistema Educacional Conebras. Então, esse sistema educacional Conebras, ele vai ser um sistema educacional afrocentrado, que ele vai da creche Conebras até a Universidade Conebras, tá? Onde da portaria da creche até a reitoria da universidade seremos todos afrodescendentes. Com algumas cotas, normal, né? Com algumas cotas, e qualquer criança poderá estudar, qualquer criança, pode ser asiática, chinesa, qualquer criança. Só que lá ela vai aprender Yorubá, ela vai aprender Quimbundo, ela vai aprender desmistificação da religião africana, ela vai aprender capoeira, ela vai aprender sobre os impérios africanos, sobre os minérios africanos, sobre a riqueza africana, ela vai aprender toda a história que não nos contam no sistema educacional atual. Então, esse é o grande transformador. Tá? Se eu falar para você qual é a imagem que eu tenho sobre a história afro-brasileira no Brasil, eu tenho certeza que você vai saber do que eu estou falando. A imagem que eu tenho como educação da vivência do nosso povo aqui no Brasil é o negro com chicotada nas costas. Eu tenho a imagem dessa foto na minha cabeça muito nítida. Uma foto do negro assim, mostrando as costas, cheio de vergão, de tanto corte. Essa é a imagem que eu tenho da educação que eu tive na escola. Qual foi o papel dos negros no Brasil? Negro amarrado em perolinho, aquelas coisas. É a imagem que eu tenho. Foi isso que os negros fizeram no Brasil. Foi só tomar chicotada e ficar amarrado em pelourinho, ficar preso naquelas armadilhas de madeira. Então, é essa história que o nosso sistema educacional Conebras não vai colocar como sendo o principal. Porque se a nossa irmandade afro-brasileira e se a comunidade afrodescendente é o princípio da humanidade, nós estamos falando em mais de 4 milhões de anos. A nossa descendência negra tem mais de 4 bilhões de anos. Nós não podemos resumir a nossa história de 1500 a 1800. Não pode fazer isso, é covardia. É crime. Não pode.
Tá? Então, no sistema educacional Conebras, nós vamos tomar consciência da história da nossa comunidade de milhões e milhões de anos atrás, até chegar aos dias de hoje. Então, o período de 1500 a 1888 é zero. Então, nós vamos aprender sobre sábios, sobre cientistas, sobre médicos, sobre cura, sobre astrologia, sobre física, sobre matemática, que tudo tem origem no continente africano. Só que as escolas atuais não ensinam isso. Então, que referência que eu tenho para seguir como ídolo? Que referência negra que eu tenho? Eu não tenho nenhuma referência negra, porque a escola não me dá. Eu sei Descartes, Sócrates, Platão, Beethoven, Bach, todos brancos. Há pouco tempo atrás eu estava batendo um papo com um professor de filosofia. Eu falei, usado as escolas, na hora de você estudar filosofia, eles mandam falar sobre a Grécia, né? Falar da Grécia. Por que eles não podem também falar sobre as nossas crenças religiosas, né? Dos negros? Porque na faculdade de filosofia se fala sobre os reis da Grécia e não podem falar, também ensinar sobre as crenças religiosas, as religiões, a Umbanda, o Candomblé, que também tem os seus líderes e que também, né, cada um fala, acho que quiser, mas também tem seus líderes que fizeram e fazem bem para todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu queria entender um pouco. E por que eles não falam que Platão, Sócrates foram estudar no Egito? Por que eles não falam isso? Eu não estava finalizando a conversa com ele, né? Eles foram aprender lá. Olha, interessante. Aqui no nosso momento, interativo, deixa eu mandar um grande abraço para a nossa querida Priscila Janine Beisdorf, da ONG Impulso, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, que está na nossa live. Ao nosso querido advogado Oswaldo Arruda, nosso querido futuro engenheiro Cal Arruda, tem o mesmo sobrenome que o meu, mas não é meu irmão, mas é meu grande amigo. Pessoas estão chegando aqui. E tem aqui a pessoa do Duque MF. Sobre agricultura e engenharia, é que os negros trouxeram para o Brasil? Esse ET que eu não entendi bem. Como é que é? Aqui está dizendo, o Duque MF, quem fez a pergunta, sobre agricultura, engenharia e que os negros trouxeram para... o que os negros trouxeram para o Brasil? Além da agricultura e da engenharia. Acho que é isso que eu estou entendendo, acho que é essa que é a pergunta. Acho que a gente poderia dizer assim, ó, eu posso dizer algumas coisas, que com certeza tem muito mais. A infinidade de palavras que estão dentro da nossa língua portuguesa, que tem origem africana, é infinita. Os tipos de comida, tipo de alimentação, agricultura, agropecuária, mineração. Por exemplo, você sabe que o Brasil teve um período auge, ou áureo, na extração de minérios, de ouro. Né? Por exemplo, Ouro Preto. Né? Ouro Preto exportou, até hoje, nas reservas minerais da Inglaterra, de Portugal, da França, ainda existem ouro retirado da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Sim. Você sabe disso. E você sabe muito bem quem é que entrava dentro das minas para extrair o ouro. Eram os portugueses? Não. Eram os africanos que entravam. E por que os africanos entravam lá? Porque eles tinham a técnica da extração mineral. Eles tinham a técnica de como extrair ouro. Eles tinham a técnica de como cavar, fazer aqueles túneis que ia quilômetros para dentro da montanha, cavando as minas. Né? E por acaso a gente tem na nossa história alguma coisa dizendo assim que, nossa, as minas caíam direto, vivia tudo soterrando, tombando minas, soterrando. Raríssimos são os casos. Então, por que os raríssimos são os casos? Porque eles tinham a técnica de fazer mina. Eles tinham a técnica de entrar dentro da montanha, cavando. Eles sabiam como fazer as escolas, sabiam como fazer a proteção, e só eles sabiam, por isso que eles vinham de lá especialmente para fazer isso. Então tem muita coisa que a nossa história apagou, porque não interessa dizer quem foi que inventou. Duque, espero que esteja respondido a sua pergunta. Boa noite, Daniela Torres Bahia, nossa grande amiga, uma grande incentivadora do programa, uma grande colaboradora. Espero que esteja bem com você e sua família. Macota, você falou da SEC, da Conebras, mas tem uma pergunta que chegou
chegou agora aqui de Porto Alegre e pergunta o que a Conebras coloca como inegociável? Bom, nós estamos criando um projeto, que é o projeto Conebras. O projeto Conebras, ele traz alguns princípios que são inegociáveis, né? Então, o que seria esses princípios? Por exemplo, a autoestima. Sim. A autoestima é inegociável. A independência é inegociável. A autonomia é inegociável. A, como é que se diz? Como é que se diz aquela palavra? O protagonismo é inegociável. Tá? O que significam esses fundamentos que são inegociáveis? Por exemplo, se você chegar e falar assim, nós temos entre aspas, uma dificuldade de recursos econômicos para fazer. Tá? A maioria dos nossos coletivos e movimentos sofre um grande problema por falta de recursos. Tá? Mas, por exemplo, a Conebras pode chegar alguém e falar assim, ó, o banco tal, ou o milionário tal, vai colocar 5 milhões de dólares na Conebras. Só que ele quer ser o presidente. Entendi. O protagonismo é inegociável. Ele quer colocar 5 milhões de dólares, só que ele vai colocar um diretor financeiro que é alemão. Entendi. A autonomia é nossa. Todas as decisões são nós que tomamos. Muito então, bom. se aceitar essas coisas, entendeu? Eu vou construir um prédio que vai ser sede para a Conebras. Só que na frente do prédio eu vou botar o meu nome. Sim. Sem negócio. Entendeu? Então, esses são princípios que nós não vamos negociar. Não tem negociação. Então não vou te dar 1 milhão. Beleza? Obrigado, vai com Deus, fique em paz. É inegociável isso, entendeu? A autonomia é nossa, o protagonismo é nosso, independência total, apartidarismo total. Falar em apartidarismo, né? Se chegar também um partido e falar assim, nós somos aqui do PTGC da vida, qualquer coisa assim, sabe? Nós vamos dar tanto dinheiro aí, só que você deixa a gente fazer palestra aqui para pegar voto. A Conebras é apartidária. Não tem vínculo com partido nenhum. Não tem negócio. Então, o que puder interferir na nossa decisão, não vai. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma vez um evento, um desfile de moda afro, numa cidade do interior. Daí eu consegui o espaço, tal, toda a organização, tal. Chegou no dia do evento, a secretária de cultura, com quem eu estava negociando, que fez uma área pública, né? Falou assim, me chamou e falou assim, só que daí viram que ia bombar, né? Falou assim, só que o prefeito pediu 15 minutinhos para falar na abertura. Falei, não. E daí que eu tive que fazer. O cara falou, então o evento vai ser cancelado. Eu tive que ceder. Porque já estava todo mundo lá ensaiando. Então é isso que não vou deixar acontecer com a Conebras, entendeu? Não entrar nessa estratégia e não cair nessa armadilha. Eles vão te dar uma mãozinha, vão te dar duas. A hora que eles veem assim, agora você não vai poder dizer não, porque você está preso. Eles vêm e te dá o bote. E daí você não tem como sair fora. Verdade. Então, essa experiência, olha, a gente pode levar. Já falaram isso para mim. Falaram assim para mim, Tata, o projeto da Conebras dá para fazer em 20 anos. Tá? Dá para fazer. Só que se você quiser fazer só com gente preta, vai levar 100. Eu falo, não, então vai levar 100. Então vai levar 100, entendeu? Porque eu não quero ser uma escola de samba onde o presidente é branco, eu não quero ser uma escola de samba onde a passista é loira. Não é contra eles, é incoerência. Eu acho incoerência. Imagine a gente ter lá a sede da Conebras, tá? Um prédio lá escrito Confederação dos Negros do Brasil. Daí você entra no prédio, a recepcionista é uma nipônica. Faz sentido para você? Não. Faz? Não faz. Tá? Eu estou pensando na Conebras no sentido da Conebras ser coerente. Se é a Confederação dos Negros do Brasil, ela tem que ser dos negros do Brasil. Ponto. Entendi. Entendeu? Então essas coisas são inegociáveis. Tá certo. Bom, são 9h26. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Makota Tata Oji, ativista engajado nas lutas sociais e idealizador da Conebras, Confederação dos Negros do Brasil.
Tata, vamos fazer a nossa quinta pergunta. O que é proibido dentro da Conebras hoje e será para sempre? E por quê? Falar sobre racismo. Olha, Falar sobre racismo. Porque desde o princípio eu venho batendo em cima desse martelo e colocando. Falar sobre o racismo virou uma cilada. Falar sobre o racismo virou negócio. Falar sobre o racismo dá ibope. Falar sobre o racismo dá live. Falar sobre o racismo dá like. verdade. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de resolver o problema da nossa irmandade. E enquanto nós estivermos falando sobre racismo, nós não estamos falando sobre nós estamos falando sobre eles. Sim. Para de falar sobre eles, vamos falar sobre nós. E se eu não tenho racismo com você, por que eu tenho que falar de racismo se eu estou conversando eu e você? Todas as vezes que eu estiver conversando com você e você quiser falar sobre racismo, a gente mudou o foco da conversa. Verdade. Passamos a falar do outro. Paramos de falar de nós. Agora, se eu estou aqui conversando eu e você, eu falo, o que a gente pode fazer? Vamos juntar isso. Você sabe fazer o quê? Você apresenta live? Tá, vamos fazer uma rede de comunicação. Você vai ser o coordenador, gerente. Usa a sua experiência para montar uma rede de comunicação. Vamos falar com toda a humanidade afrodescendente, afrodiaspórica. Aqui nós estamos falando de nós. Verdade. Entendi. Né? Da nossa potencialidade. Agora fala, e o racismo? O racismo, aconteceu lá no shopping, daí chegou um cara, pegou. Parei de falar de nós, velho. Parei de falar da nossa capacidade. Parei de falar da nossa potencialidade. Os meus últimos 10 anos de trabalho, eu sou aposentado hoje. Os meus últimos 10 anos de trabalho, eu trabalhei na USP, na parte administrativa, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo, no campus do Butantã. E ali eu convivi com uma burguesada ali que não sei se você conhece ali aquele ambiente, né? É o sumo da elite paulista e talvez da elite brasileira, né? Porque até em outros países tem pessoas alunos lá, né? Que vêm estudar aqui na USP, né? E daí é uma comparação que eu sempre coloco para as pessoas pensarem. A maioria são brancos, né? A maioria que estão na USP são brancos. E você vê 10 brancos sentados lá conversando numa mesa, num jardim, não sei o que lá. Você acha que eles estão falando sobre os pretos? De jeito nenhum. Não estão, cara. Não estão. E eu já me aproximei de diversas conversas desses caras. O papo deles é outro. Eles estão só falando sobre que curso que eles vão fazer, eles estão falando sobre que vai fazer um curso de aprimoramento na Itália, o outro vai fazer um curso não sei aonde na França. Daí um pergunta, e fulano? Fulano está fazendo um aprimoramento em Nova York. O papo é outro. Agora você põe 10 pretos conversando, eles estão falando sobre o quê? Racismo. Vamos falar sobre nós, cara. Vamos falar sobre nós. Vamos falar sobre o que nós podemos fazer por nós. Então, essa é a proposta da Conebras e por isso que dentro da Conebras não se fala sobre racismo. Dentro da Conebras, a conversa é o que nós podemos fazer por nós. Tá certo. Bom, Macota, enquanto você toma uma aguinha, deixa eu dar um abraço aqui aos nossos patrocinadores, porque sem eles não somos ninguém. Grande Wilton Júnior, muito obrigado. Wilton Júnior da WJR Creative. Obrigado aqui por acreditar no nosso trabalho. São mais de 3 anos com a gente. Nós estamos aqui no rumo aos 5 anos do nosso programa, graças a Deus. E são esses patrocinadores que estão sempre com a gente. Chefe, WJR Creative, nosso grande amigo Wilton. Ele que é o responsável pelo designer do nosso banner. E obrigado também ao João. O João Castro, um rapazinho de 18 anos, foi quem fez esse logo do 10%. Muito obrigado. Calma, Tata, que vai dar tudo certo. Quero também agradecer ao grande escritório, Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados, por também acreditar no nosso programa, no nosso projeto, o 10 Perguntas, 4 anos, está aqui. Raul Carnelos Vargas do Amaral. Escritório de advocacia comprometido com causas sociais, com mais de 10 anos de atuação na área criminal. Obrigado, Flávia Raul, que já esteve com a gente aqui em 10 Perguntas, por 2 vezes. O Guilherme também já esteve com a gente. E daqui a pouco eu falo sobre nossos outros patrocinadores. Ok? Bom, você comentou algumas coisas interessantes e falou um pouco sobre quase o slogan da Conebras. E agora eu vou te perguntar. A Conebras tem o slogan: nós por nós mesmos na prática, sem depender de ninguém. Que, aliás, é o nome da live, que amanhã, às 20h10, irá acontecer, às terça-feiras, pelo YouTube. Ok. Por favor, pode explicar o significado desse slogan, nós por nós mesmos na prática?
sem depender de ninguém. Isso. Esse slogan surgiu, irmão, baseado até que ele faz parte de muitos trechos de música, muitos trechos de poemas, de versos, né? Nós por nós, né? Vida dos negros importa, poder negro, né? São várias as frases, né? De chamada, né? Vamos dizer assim, né? Aqueles gritos de guerra, né? Vamos dizer assim, né? Sim. São vários. Então, o que a Conebras adotou em cima desses conceitos? De realmente escolher uma frase, mas uma frase que fosse prática, tá? E não uma frase para ficar fazendo verso. Puxa! Nossa, meu suporte aqui tá com vida própria. Sem problema, sem problema. Peraí. Aconteceu isso comigo. Meu suporte cai toda hora aqui. Vou segurar na mão. Então, a ideia foi essa, irmão. De a gente pegar, e aí foi feita uma pesquisa junto aos nossos colaboradores internos, né? Qual que seria o slogan da Conebras. E daí surgiu, foi escolhido esse, né? Nós por nós mesmos, daí foi feito alguns complementos, emendou um com o outro e tal, e daí ficou nós por nós mesmos, que originalmente seria o nós por nós. Foi o primeiro que foi aprovado. Daí falou assim, mas isso, daí acabou emendando tudo, então ficou nós por nós mesmos, na prática, sem depender de ninguém. Isso tudo está dentro do conceito daquilo que a gente não negocia, né? Quando a gente fala nós por nós, vamos falar de nós, tá? Então, se você vem com uma pergunta, e o racista, você viu o que aconteceu no shopping? Eu falo, não, esse assunto eu não converso. Porque enquanto eu estiver falando sobre o que aconteceu no shopping, eu não estou falando sobre o que nós podemos fazer por nós, tá? Então, é o nós por nós, mas sem ser coisa de poesia, mas na prática. Certo. Então, é o nós por nós mesmos na prática. Todas as etnias fazem isso, meu irmão. Todas as etnias fazem isso. Os asiáticos são fechados, os coreanos são fechados, os italianos são fechados, os alemães são fechados, os judeus são fechados, os japoneses são fechados, só a gente que não. E daí se a gente fala assim, ó, nós por nós, daí eu já ouvi isso, eu vou falar para você que eu já ouvi. Quando eu falei assim, na Conebras é nós por nós mesmos. Ah, mas você está fazendo, como é que é? Racismo reverso. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você vive num mundo que todos fazem isso, você nunca criticou. Agora, nós vamos fazer, daí você é o primeiro a dizer que a gente não pode fazer. Não, a gente só está se organizando. Lélia Gonzalez, ela disse isso, foi uma das fundadoras do MNU. Ela falou, o que falta para a gente é organizar. A gente precisa se organizar, tá? Então, a proposta da Conebras é isso, nós mesmos na prática, sem depender de ninguém. Quando eu falo sem depender de ninguém, aí tem um outro contexto que é o assistencialismo, porque o assistencialismo nada mais é do que o escravismo moderno. Então, todo esse negócio, minha casa, minha vida, 130 reais por cada criança, se você colocar na escola, você ganha mais 10, sabe? Todo esse processo que é condicionado a condições e não por consciência é diferente, meu irmão. Tem muita gente fazendo alguma coisa porque recebe e não porque acredita. Sim, sim. Verdade. Então, a proposta da Conebras é o nós por nós mesmos na prática, sem depender de ninguém. Porque se você depender e a sua crença não estiver válida, você não fica. E se você ficar, é porque você acredita, mesmo dependendo. Mas eu vou assumir a bandeira que eu não vou mais ser dependente de ninguém. Não tem como você defender ou propagar ou criar um estado de independência sendo dependente. E para ser independente, você tem que pagar o custo. Porque quem te controla não vai dar de graça. Não. O custo é alto. Tá? Então, a proposta da Conebras é pesada. Como você falou, né? Para ser só de negro vai demorar 100 anos. Talvez a minha geração não vá. Mas vamos lutar desde então. Só que alguém tem que começar, meu irmão. Sim. Alguém tem que começar. Se eu não for fazer isso, ou se eu desistir da missão Conebras, se eu desistir da autonomia, da independência, da autoestima da nossa irmandade, porque eu tenho 70 anos, eu falo, não, eu não vou perceber essa virada. Eu não tenho tempo de vida suficiente para ver essa virada. Se eu não fizer, quem vai fazer? O jovem não tem essa consciência ainda. Tá? A maioria não tem.
A maioria não tem essa consciência. Se nós que temos uma experiência, que já passamos por diversas fases da vida, não passar essa experiência para eles, quem vai passar? Quando eles estiverem com 70, eles vão pensar? Só que daí também não vai dar tempo para eles. E se todo mundo tiver o mesmo pensamento, que com 70 não dá tempo, pronto, ninguém faz. Tá certo. Então nós que temos aqui o nosso 50, 60, vamos fazer, mesmo sabendo que a gente não vai ver. Eu acho que nós estamos fazendo uma coisa muito bonita, sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo não é para nós. Aí Para o jovem. é o nosso total falta de interesse, entendeu? Eu não estou fazendo para o meu interesse. Eu estou fazendo para o fruto de pessoas que eu nem vou conhecer. Acho que isso é bonito. Vai ficar marcado na história. Lá atrás teve uma pessoa que idealizou a Conebras e que hoje, quando essa pessoa, né, você comentou, não, a próxima geração fala, é verdade, começou ali atrás e hoje, se temos algumas raízes, se temos aqui nossa raiz, vamos dizer assim de novo, nossa edificação sobre esse tal assunto, devemos a tal pessoa que lá atrás levantou a bandeira. Eu não digo nem uma tal pessoa, mas teve um grupo de pessoas. Né? Desculpa, tu falha. Obrigado, Rosa, com a gente aqui. Rosa da Zona Sul, uma grande amiga nossa, gosta muito de samba, gosta muito de música black, está sempre com a gente aí. Muito obrigado, Rosa. Um grande abraço. Macota, você escreveu o livro O que Estamos Fazendo por Nós, né? Você já vem comentando, mas esse livro é que a minha produtora está aqui. Essa pergunta número 7, por favor, fala mais rápido, porque é muito interessante. Calma, vou falar. O que estamos fazendo por nós? Que traz todos os fundamentos da missão Conebras. Como adquirir esse livro e teremos novidades? Perfeito. Vamos lá. O livro é só entrar em contato comigo mesmo pelo WhatsApp. Aí, o irmão José Augusto tem meu contato, pode pedir para ele, quem tiver interesse. A gente manda pelo correio, tá? O livro. É o livro que traz todos os princípios da ideia da construção da Conebras. Eu fiz esse livro por 2 princípios, né? Não sou escritor, tá? Não sou escritor, mas eu sei o peso da Conebras, tá? Eu sei o peso da proposta da Conebras e eu sei o risco que eu estou correndo. O Brasil não gosta de movimento social que enfrenta. O Brasil não gosta de líderes de movimentos sociais que enfrentam. Então eu sei o risco que eu estou correndo. Então é por isso que eu falei, é melhor eu botar isso no papel, tá? Então eu digo para as pessoas, não sigam o Tata hoje, siga a ideia. Porque o Tata hoje eu não sei até quando vai. Tá? Verdade. Porque tem riscos, né? Conforme a Conebras for crescendo, algumas pessoas vão ficar incomodadas com a Conebras, tenho certeza absoluta disso. Tá? Porque a história diz isso. Patrick Lumumba, Stephen Biko, Malcolm X, Martin Luther King, Chico Mendes, todos que Zumbi dos Palmares, todos que tentaram deu problema. Todos que tentaram perder o ônibus. Todos que tentaram. Então, esse é o meu problema. Mas deixa eu botar num papel, pelo menos. Se a ocasião for, tá aqui o livro e o outro lê, continua. E a novidade que eu estou esperando é que eu já estou fazendo mais 2. Né? Acredito aí que até vai vir. Esse aqui é o volume 1, vai vir o volume 2 e 3. Mas não com a intenção de ser escritor, volto a repetir. Sim, sim. Mas por precaução. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Você comentou alguns grandes líderes negros. Só a história do Malcolm X, essa saída dele dos Estados Unidos para o Meca, e depois ele voltou, o próprio pessoal do Meca foi quem falou, olha, tá errado, a história, os livros, né? Como você falou, os livros, né? Foi quem, infelizmente, como você mesmo falou, ficou sem olho, né? A história dele foi bem diferente do Luther King, né? E depois o Mandela, né? Ele chegou, não vamos crescer separadamente, vamos crescer junto em prol de alguma coisa. E acho que talvez, na minha santa ignorância, o radicalismo do Malcolm Little, que após depois ir para o Meca, se converteu ao Islã, virou Malcolm X, esse radicalismo foi que eu acho que deu problema para ele. Mas isso é uma história para uma outra oportunidade. Bom, são 9h40. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Macota Tata Oji, ativista engajado nas lutas sociais e idealizador da Conebras, Confederação dos Negros do Brasil.
Bom, como eu sempre falo, eu preciso dar crédito aos meus patrocinadores. Mandar um grande abraço para o CEO da Seiva e para o diretor comercial Ricardo Bresser, da Seiva. Olha aqui, muito obrigado. É um grande apoiador, é um grande patrocinador do programa. Nós temos 4 grandes apoiadores. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Tá certo? Obrigado, Ricardo. Obrigado, André Curti. E a Bresser 7, nosso querido amigo Rodrigo Pereira, Rodrigo Bresser Pereira, está aqui, Bresser 7. Quem quiser entrar aqui no mundo das ações, tiver uma grana que queira investir, pode entrar em contato com a Bresser 7, que é uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Mais informações, bresser7.com.br. Tá certo? Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aqui envolvidos diretamente e indiretamente ao nosso projeto, programa 10 Perguntas do nosso querido não, do nosso Instagram, @10 Perguntas. Hoje, com o nosso querido Macota. Bom, Macota, nossa oitava pergunta. Como fazer parte da missão e organização Conebras e qual o requisito básico? O requisito básico é acreditar de que nós somos capazes. Tá? Isso é fundamental. Porque se você entra para uma organização que tem esse propósito da Conebras e você não acredita que nós somos capazes, você vai jogar contra dentro da própria organização. Tá? Então, o requisito básico é: você acredita que nós somos capazes? Sim. Ou você acha que a gente tem que depender dos outros? Né? A gente precisa de cesta básica, a gente precisa de R$130 por cada criança, a gente precisa de Bolsa Família, a gente precisa de Casa Minha Vida. Se você acha que é disso que a gente precisa, então a Conebras não é para você. Tá? Porque todas essas questões que eu estou citando como assistencialismo, elas são frutos do nosso próprio imposto. Tá? Não é favor, mas é nos dado como se fosse favor, mas não é. Tá? Então, a proposta da Conebras é que nós sejamos autoindependentes, que sejamos independentes, e usar o SUS, ou pegar a cesta básica, ou Casa Minha Vida, ser uma opção, que eu posso ou não querer. Isso é independência, quando eu tenho chance de escolher. E a situação que está hoje não nos permite escolher. Ou a gente pega a cesta básica, ou pega Minha Casa Minha Vida, ou a gente mora na rua. Então é isso que a gente não quer. Né? Então a Conebras é contra o assistencialismo, porque o assistencialismo não te dá opção. Então você tem que vir para dentro da Conebras e vamos nos organizar. Somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. 100 milhões dentro de uma organização, meu irmão. 100 milhões de associados. Você está de brincadeira. 100 milhões de associados, a gente muda a nossa situação. A gente muda a nossa situação. Daí nós podemos, sim, escolher Minha Casa Minha Vida, mas porque eu quero. Vai ser uma opção. Eu quero me consultar no SUS? Sim, porque eu quero. É uma opção, mas se eu não quiser, eu tenho condição de ir no plano particular. É isso que eu quero dar para a nossa Irmandade. É opção. Opção. Então, o que você precisa pensar na Conebras? Acreditar que nós somos capazes. E vamos tornar todo esse assistencialismo opções. Opções. Que tem que estar lá porque é o nosso dinheiro. Tá? Não é favor. É o nosso dinheiro que está lá. Tem que estar lá. Mas a gente tem que ter condição de escolher e dizer sim ou não. E a situação que está hoje não nos dá essa condição. Então, basta você acessar o site da Conebras, www.conebras.org.br, e lá na abinha lá, associar-se, né? E fazer a sua doação, ou entrar em contato com a gente, falar, não, além de doar, eu quero fazer parte da organização, eu quero ajudar a construir, eu tenho ideias, eu quero fazer projeto, vem para dentro. O que você pensar, a Irmandade precisa. O que você pensa, o que você tiver condição de fazer, a Irmandade precisa, a organização precisa. Se você chegar para Luiz, ô Tata, eu tenho experiência na área de RH, vem para dentro da organização, vem organizar a parte de RH da organização. Eu tenho experiência na área financeira, vem para dentro da organização, vamos fazer live para educar economicamente nosso povo, para ensinar o nosso povo a fazer investimento. O que você puder fazer, venha que vai ter o que fazer. É só entrar em contato com a gente. Em algum momento você já não escutou? Esse negro é muito radical? Já. E se eu entrar na sua casa, você sai para me ficar? Ou você vai brigar? Não.
E pode ser, eu não vou brigar. Você está sendo radical? Você está defendendo Não. seus direitos, meu irmão. Sim, sim. Defender direito é uma coisa, ser radical é outra. Eu tenho direito de ter qualidade de vida. Isso não é radical. Isso é direito. Sim. A nossa Irmandade toda tem direito de ter um ensino de alta qualidade. Isso não é radical. Isso é direito. A nossa Irmandade tem direito de ter uma boa alimentação, uma boa casa. Isso não é radicalismo. Isso é direito. Então a gente tem que tomar muito cuidado em dizer radical. Mas radical do quê? Tá? O que é o radicalismo? Radicalismo é quando você está fazendo uma coisa que não é certa. Eu acho que se você está fazendo uma coisa que é certa, você tem que ser perseverante, sim. Você tem que falar, não, eu vou manter meu foco. Isso é radicalismo? Não, eu estou mantendo meu foco porque eu estou certeza que eu estou fazendo coisa certa. O que eu estou fazendo de errado? Fala para mim, onde é que está o erro da Conebras? E eu querer que a nossa Irmandade tenha uma educação de alta qualidade. E eu querer que a nossa Irmandade tenha moradia de alta qualidade com opções. E eu querer que a nossa Irmandade tenha saúde com opções. Tenha condições econômicas com opções. Que saiba aplicar, que saiba dominar o mercado financeiro e capital com opções, com inteligência. Cadê o radicalismo? Nós não temos essa cultura, meu irmão. Porque foi proibido que nós tivéssemos isso. Você vai ali na... Você é de São Paulo? Desculpa a pergunta. Eu sou de São Paulo. Então, você vai ali no Brás, né? Onde estão ali os árabes, ali, aquele pessoal. Você chega num caixa da loja lá de tecido, você vê lá um moleque de 10, 12, 15 anos. É ele que está no caixa. Ele é filho do turco. Desde os 10 anos ele está aprendendo como lidar com dinheiro. Ele está aprendendo a fazer negociação. Verdade. Quando ele cresce, ele não cresce para trabalhar numa loja de turco, não, meu filho. Ele cresce para ser dono da loja. E o que a gente fala para as nossas crianças? O que você vai ser quando crescer? E as nossas crianças falam, eu quero trabalhar numa grande empresa. Não, meu irmão. A Conebras vai ensinar diferente. E se você vai ser dono de qual empresa quando você crescer? Essa vai ser a pergunta. Isso é radicalismo, irmão? Não, não é radicalismo. É direito, é visão, é foco, é vontade de fazer o bem para os nossos. Dentro da Conebras, como é que você vem tratando com as pessoas que já estão junto contigo sobre as cotas? Como é que está sendo esse assunto nas reuniões, ou se é que está sendo debatido esse assunto dentro da Conebras? Você fala as cotas de universidade, essas coisas? Exatamente. Não, isso aí a gente não conversa. Também não. Porque é assistencialismo. Ou para dizer para você que a gente não conversa sobre esse assunto, o mais próximo que a gente chega disso é aquilo que eu te expliquei. O projeto Conebras vai começar na creche e vai até onde? Até a Universidade Conebras. Mas eu fiz questão de falar novamente sobre esse assunto, porque chegou aqui mais uma pergunta de Salvador, e lá eu tenho alguns conhecidos, eles têm falado muito sobre isso. E Salvador, o estado da Bahia, tem mais a população que tem mais negros, né? E estão com a dificuldade tremenda em alguns assuntos foram debatidos, e um deles, entre outros, foi sobre as cotas. Foi sobre as cotas, inclusive também sobre, eu não gosto de falar de política, aqui a gente não fala sobre isso, mas as dificuldades de colocar um líder dentro da área política. É uma grande dificuldade. São dois assuntos que eles vêm debatendo bastante, não só em vários partidos, e nas associações também, mais ou menos com o mesmo perfil da Conebras, mas do jeito deles de serem, né? E por isso que eu quis fazer novamente essa pergunta, porque é um assunto que está em voga novamente, por isso que eu quis fazer essa pergunta, tá bom? Ok, então tranquilo. Eu vou te fazer uma provocação aqui, meu irmão. Se você plantar limão, semente de limão, quando der o fruto, você tem como colher laranja? De jeito nenhum. Essa é a cota que estão dando pra gente, entendeu? O que plantaram pra gente não é laranja. Disseram que é, mas não é. Quando a gente vai pegar limão. Sabe o que eu quero dizer para isso? Como eu disse para você, eu trabalhei na USP. Viu? Sim. Sucatearam a USP. Sabe o que significa sucatearam? Sim, Quando começou o negócio de cota, a qualidade do ensino, ó, e sabe para onde foram os bambambam? Estudar fora do Brasil.
Eu vi isso. Essa é a cota que deram pra gente. Tá me entendendo? Infelizmente, né? Não deixaram a gente entrar, só que a qualidade do ensino, ó, foi lá para baixo. E pouco se fala sobre isso, né? Não interessa, né? Não interessa falar. Interessa falar que tá dando cota. Né? Não sei quantos por cento entrou a mais em relação ao ano tal, no mesmo período. Sabe essas estatísticas? No mesmo período entrou tantas cotas, agora entrou tanto. Só que ninguém fala que a qualidade do ensino foi lá para baixo. Ninguém fala. Você pega um menino aí na rua, meu irmão. Pega um menino na rua aí, faz uma pergunta para ele, vê se ele sabe responder. Sem o celular na mão, vê se ele responde. Isso é uma outra coisa que também está sendo bastante discutido na Europa, sobre a parte da tecnologia dentro da sala de aula. Na Finlândia, que é o país número 1, né? Tivemos aqui um grande amigo nosso, do Mr. Ismael, que falou sobre inteligência artificial, e todas as pessoas que passaram, e também li a reportagem sobre a parte da tecnologia, tirar da mão das pessoas, das crianças. No país asiático também já estão com essa ideia. Quer dizer, a gente precisaria tirar mesmo, porque, como você mesmo falou, né? Sem o Google, ninguém está estudando mais nada. Alguns viram o significado, mas ir a fundo não estão. Infelizmente. Não, fica semi-analfabeto. Você tirou o celular da mão, não sabe nada. Antes de eu formalizar aqui a nona e a 10ª pergunta, eu sempre faço na nona para a 10ª. Vamos fazer hoje na 8ª, porque você já começou a falar sobre as pessoas que estão aqui, que ainda não conhecem a Conebras. Se quiser tirar mais alguma informação, inclusive saber do livro, passa o e-mail, o Instagram, que depois também eu vou colocar aqui o seu WhatsApp. Por favor. Ok. Pode me chamar ou pode nos procurar aqui na rede social, tanto no Instagram como no YouTube. Você procura lá, @ConebrasOficial. Né? E toda terça-feira, inclusive amanhã, né, eu também faço uma live, que é Nós por Nós, a Missão, no YouTube, a partir das 20h10. Tem a live toda terça-feira, a live da Conebras, também pode acompanhar lá. O meu WhatsApp também pode disponibilizar aí pelos seus contatos, é o 11 99638 8087. Pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando, ver o que vocês podem fazer, o que cada um puder fazer. Meu irmão, nós somos mais de 100 milhões, né? Daí eu já converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, mano, você está viajando, você acha que você vai ter uma organização com 100 milhões? Não é impossível isso. Eu falo, não, meu irmão, eu sei, só que eu vou atirar em 100 milhões. Se eu acertar 1%, eu estou falando em 1 milhão, já é gigante. Já é gigante. Inclusive, tem a ver, essa sua fala tem a ver muito com a nona pergunta que eu vou te fazer. A partir de 2025, uma cota estará realizando um circuito nacional de palestra por todo o Brasil, levando a mensagem revolucionária da Conebras. Quem quiser a tua presença, como deve fazer? A pessoa, o estado ou a cidade quiser ter uma cota, com esses contatos? Isso. Entre em contato, estarei fazendo, sim, a partir de 2025, agora é o meu projeto, levar a ideia da Conebras para todo o Brasil, e talvez até já tenha alguns contatos internacionais também, possivelmente a gente consiga sair, ultrapassar as linhas da fronteira, mas é uma questão muito difícil, nós sabemos que é muito difícil, né, porque a proposta da Conebras é uma mudança de pensamento, né, é uma mudança de cultura, é fazer a pessoa parar de olhar para o outro e começar a olhar para ela. Olha a mudança que é. A mudança é brutal, é brusca a mudança. Né? Para de olhar para ele e começa a olhar para você mesmo. Né? De repente você sabe tudo sobre os outros. Eu perguntar quem é você começa a gaguejar. Ou seja, você sabe sobre os outros e não sabe sobre você. Né? Nós não sabemos a nossa história, né, meu irmão? Você sabe disso. Nós não sabemos a nossa história. Agora, aos pouquinhos que está vindo informações, tá? Então, olha quanto que nós temos que saber sobre nós que nós não sabemos. E nós somos a etnia mais antiga do mundo. Olha o que nós temos de história para recuperar sobre nós. Não dá para a gente ficar perdendo tempo falando de outras pessoas. Então, é essa mensagem que eu vou levar para todo o Brasil, que eu quero fazer palestra, roda de conversa, debate, e falar, vamos falar sobre nós. Enquanto nós estivermos falando sobre os outros, a gente não descobre a nossa potência. E nós temos uma potência fabulosa. É onde eu falo o seguinte, nós somos 100 milhões. Quantos países tem no mundo? 195 países. Se você colocar esses 100 milhões na escala mundial de população,
Sabe em qual lugar nós ficaríamos? 12ª população do mundo. Poxa, Isso é potência ou não é? por demais. A nossa Irmandade Afro-Brasileira equivale à 12ª população do mundo. Não estou falando da população do Brasil, não. Estou falando só a negrada. Só a população afrodescendente equivale à 12ª população do mundo. Só não vê que isso é potência quem não quer. E eu vou acordar a nossa Irmandade para prestarem atenção e saberem que nós somos potência. E andar de cabeça erguida, com respeito, com dignidade, sem se humilhar, sem humilhar ninguém e sem faltar com respeito com ninguém. Mas nós temos condição de fazer isso sim. Quais seriam os países internacional que você faz, se você tem no seu planejamento de poder estar indo já em 2025? Angola e Canadá. Canadá? Isso, Angola e Canadá. Canadá, que tem um contato com a UNIA, né? Não sei se você já ouviu falar da UNIA. A UNIA, quem fundou a UNIA foi o Marcus Garvey, né? Então, o Canadá tem Toronto, né? Na cidade de Toronto, a gente já tem contato com eles, com a UNIA de Toronto. E em Angola, inclusive Angola é da onde o sacerdote que me deu o nome de Makota Tata hoje, né? Ele é de Angola, o sacerdote de Angola, também já está tudo agendado para ir para lá. E talvez esse ano ainda eu vou estar em Salvador também. Bom, Salvador, esse deve ser o primeiro lugar, né? Eu vou lá fazer minha reza lá. Tá certo. Bom, vamos formalizar aqui, tá? Dessa nossa pergunta aqui. Como saber mais sobre a Missão Conebras, Confederação dos Negros do Brasil? Bom, você já comentou, tem um site, tem a Instagram, mas se quiser entrar em contato, volta a dizer. Isso. Pode entrar em contato aí no WhatsApp, no @gmail, conebrasequipe@gmail.com também serve. Agência Afron Cultura, tá? É uma palavra só. Agência Afron, né? AFRON de navio, Cultura. Certo. É a Agência Afro Negócio Cultura. Certo. Né? Gmail.com também pode entrar em contato também, que você vai ter retorno e me convidar para ir fazer uma palestra, participar de roda de conversa. Eu só não vou conversar sobre racismo. Você falar para mim, vem aqui, vamos fazer uma conversa sobre racismo. Não tem tempo para isso, não. Nas viagens, você vai. Eu posso estar errado. Em alguma dessas viagens, infelizmente, alguém vai comentar. Aí vai ser a hora que você pode falar, gente. Sim. Sim. Do seu jeito, com a sua experiência de ser, né? Sim, vai comentar justamente porque nós estamos nessa cilada, entendeu? Meu irmão, você pega um palestrante ou um líder negro hoje que tenha lá, vamos supor, que tenha o seu, dá um exemplo assim, que tenha os seus 60 anos de idade. Pega uma palestra dele hoje. Ele vai estar falando sobre o quê? Boa parte vão falar de racismo. Boa parte dessa... Pega a palestra dele de 30 anos atrás. Ele vai estar falando sobre o quê? No meu ponto de vista, da luta que nós temos para o futuro, né? Mas vai entrar o racismo. É isso que eu não quero repetir. Entendeu? Porque se for para ficar falando sobre racismo, não faz sentido eu criar a Conebras. Basta eu entrar nos outros movimentos que já estão por aí que só falam disso. Entendeu? Então a proposta da Conebras não é ser contra falar sobre o racismo, mas criar mais uma organização para falar sobre o racismo não faz sentido. Tá? Então quem quer falar sobre o racismo vai falar em outros movimentos, entra em outros movimentos, mas se você chamou a Conebras, não é para conversar sobre o racismo, chama outro movimento. Os outros movimentos que estão hoje em várias cidades, aqui em São Paulo e em outros lugares, você consegue ter já uma conexão com eles ou ainda está muito difícil? Eu acho que está faltando, como você mesmo falou, dos árabes, de todos dos judeus que são mais unidos, e se uniram em prol de alguma coisa. Os negros estão meio dispersos. Já está havendo conexões com outras pessoas que veem com o mesmo pensamento que o senhor? Isso. Olha, é importante entender o seguinte, uma coisa é a seguinte, você tem que ter o mesmo pensamento se você quiser fazer parte da Conebras. Tá? Mas você não precisa ter o mesmo pensamento. Você pode estar no seu movimento com o seu pensamento normal. Você não está errado. Porque todas as frentes de luta são importantes. Todas.
Tá? Então, eu tenho parceria amiguíssima minha, a Ieda, que é coordenadora nacional do MNU, que hoje está em Brasília, lá, faz parte lá do conselho, o Eduardo da Reafro, o padre lá da Educafro, né? Então, são pessoas que eu estou aberto e eu quero conversar com eles. Com a Ieda eu já conversei, com o Eduardo da Reafro já conversei, tem outras organizações também. A Aristocrata também já conversei com o pessoal da Aristocrata. Estou aberto. Eu não vou chegar lá na Aristocrata e falar assim, ó, não, você não pode falar sobre racismo. Eu não vou chegar no MNU e falar que foi fundado em 1975, né? Eu não vou chegar lá para o pessoal do MNU e falar, não, vocês não podem falar sobre... Não, de jeito nenhum. Seria uma falta de respeito muito grande, né? Vocês vão falar sobre racismo? Beleza. A hora que vocês quiserem falar sobre o que nós podemos fazer para nós, a partir do que nós estamos, daí vocês me chamam. Mas eu só não vou debater sobre racismo. Ah, pintou a pergunta? Essa pergunta eu pulo, eu passo. Não vou falar sobre isso, porque eu não quero sair do meu foco. Mas eu estou aqui ouvindo vocês. Tá? Eu vou ouvir vocês. Depois, quando eu vou falar sobre o que nós podemos fazer sem falar sobre racismo, vocês me ouvem também. Ponto. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e todas as opiniões são importantes. Entendi. Entendeu? Bom, estamos chegando ao fim do nosso 10 perguntas. Quem chegou agora, daqui a pouco vai estar gravado no GTV do Instagram, e amanhã, a partir do meio-dia, estará no nosso canal do YouTube. Eu sempre peço para o entrevistado dar aquela última mensagem ou falar alguma coisa que não foi perguntado. Então, antes da sua fala, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o nosso meu querido, inclusive, professor do SENAC, onde me ensinou a ser locutor e apresentador, Fernando Alves. O livro dele é Pelas Ondas da Voz, Técnicas e Desafios da Locução. Fernando Alves, obrigado pelo carinho, obrigado, professor, deu para a gente aqui por 10 perguntas, o seu livro que foi lançado esse mês de outubro, no mês passado de outubro, e que eu tenho muito carinho, foi quem me ensinou aos primeiros passos dentro da comunicação. Pois muito bem, Macota, há uma mensagem geral, e que se você falar alguma coisa que não for perguntado, fique à vontade, nós temos aqui mais uns 3, 4 minutos de live, a gente pode usar com muito carinho, com muita tranquilidade, esses minutos aí para você falar o que quiser. Ok, meu irmão. Queria, primeiramente, agradecer a sua simpatia, a sua educação, a sua forma como você me tratou. Me senti super à vontade aqui, como se a gente já tivesse conversado aí diversas vezes, e na realidade está sendo uma das primeiras. Então, muito obrigado pela sua simpatia, por me deixar tão à vontade assim, perguntando e respondendo. Espero que eu também tenha sido o suficientemente verdadeiro, que essa é a minha preocupação. Sim. Entendeu? Eu posso parecer radical, mas é a minha verdade. Porque eu, sendo verdadeiro, eu posso te falar com você hoje, e se você fizer a mesma pergunta para mim daqui a 10 anos, eu vou responder a mesma coisa, porque é o que eu penso, é o que eu acredito. Entendeu? Eu não estou aqui para passar, eu digo assim, eu não estou para aliviar, eu estou para avisar. Sim. Tá? Então eu estou dando um aviso. Olha, a mensagem que me foi intuída da missão Conebras é essa. Nós, por nós mesmos, sem depender de ninguém, porque nós não precisamos. E temos pontos que são inegociáveis. Autoestima, independência, autonomia e protagonismo. Tá? Agora, se você quiser aceitar essa ideia, você aceita. Se você não quiser aceitar também, vou te respeitar do mesmo jeito. Continuaremos amigos do mesmo jeito, continuaremos tomando nossa cerveja, jogando nosso futebol, do mesmo jeito, entendeu? Não tem problema nenhum. Vamos continuar juntos. Então, a proposta que eu trago é essa. Nós temos tudo para fazer. Aquilo que ninguém nunca fez por nós, sem depender de ninguém. Só depende de mim, só depende de você. Só que eu não vou te convencer. Só vou te aceitar se você me aceitar. É isso. Essa é uma frase forte. Essa é uma frase forte. Só vou te contar se você me aceitar. E às vezes as ruguinhas, né, de um pensamento para outro, mas o importante é o bate-papo. Tivemos aqui, espero que você possa voltar. Todas as novidades aí que a Conebras tiver, manda por link para nós. Vamos aí divulgar aqui no nosso Instagram, no nosso programa. Já quero aproveitar e mandar um grande abraço aqui para nossa querida Camila Betânia, eu falei Caetano, Camila Betânia, que é do Pode Samba 013, ela que faz um trabalho muito forte em prol do samba raiz da cidade da Baixada Santista, uma negra que vem fazendo um empoderamento muito forte, as mulheres vêm crescendo bastante, vem se empoderando em prol delas e em prol de um segmento que é o musical na Baixada Santista. E a Tati, toca da Negra,
minha prima, que está aqui comigo também, é nossa parceira comercial. Também tem um estúdio de cabelos lá na cidade, lá em Praia Grande. Também está com a gente aqui. Muito obrigado pela presença. Chegaram tarde as duas, não tem problema, devem estar trabalhando, a gente sabe. Daqui a pouco estará no GTV. Eu volto aqui a semana que vem com mais um conteúdo. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, Macota. E sabe, o dia a dia, o nosso bate-papo é esse, em prol de alguma coisa. E hoje você deu seu recado, mais uma vez, o que é a Conebras? É a Confederação dos Negros. E muito precisamos de alguém que fale por nós e que vamos lutar sempre juntos, até onde Deus permitir. Tá certo? Perfeito. Valeu. Muito obrigado, gente. Voltamos na semana que vem com um grande conteúdo. Abraço, obrigado a todos. Obrigado, Macota. Um abraço. Tchau.